Muito boa noite a cada um de Boa noite, vocês. É gratidão a sempre um todos. grande prazer ver todos vocês por aqui nessa noite mais do que especial que a gente recebe aqui o nosso grande parceiro, o nosso amigo aqui, Ademar Yamagami, gerente de qualidade da Toyota, que está aqui mais uma vez fazendo uma live junto com a gente, sempre atendendo às nossas solicitações. É um grande prazer receber o Ademar aqui, porque é sempre live assim de altíssimo valor, de altíssimo conteúdo que a gente sempre consegue fazer aqui, porque o Ademar é essa pessoa fantástica que tem uma experiência larga aí na Toyota. Eu não vou ficar falando do Ademar. Ademar, por gentileza, se apresenta para o pessoal aí. Quanto tempo você está na Toyota? Fala lá. Bom, boa noite, André. Boa noite, Eduardo. Obrigado novamente por me convidar para participar dessas lives, né? Então, como foi apresentado, meu nome é Ademar, né? Trabalho na Toyota há 21 anos, na quais 15 anos sou na área de qualidade. 4 anos trabalhei também como gerente de produção na planta de Indaiatuba e também um ano como gerente de engenharia de manufatura, né? Agora na planta de motores. Tá? Então, tem bastante conhecimento aí em qualidade, né? Desde que entrei na Toyota durante 14 anos, eu trabalhei na qualidade, produção, cuidando da montagem e pintura, então, tendo contato diário com o TPS, né, que a gente fala, né, dentro da Toyota, né? Depois, engenharia de produção, preparando equipamentos para realmente atender, né, atendendo os requisitos de qualidade, de produtividade da Toyota, seguindo os conceitos do TPS, e hoje, como gerente de qualidade assegurada, cuidando mais da conscientização de qualidade dentro da empresa, né? Tá? Então, hoje, né, a gente vai estar, hoje não, sempre, né, todos os meses a gente tem feito, né, a gente está aqui tentando compartilhar com vocês nessa 1 hora um pouquinho do nosso conhecimento adquirido durante esse período, né, então acho que o André vai enfatizar isso, usem o chat, né, perguntem, né, Aí, tentem absorver o máximo possível de informação nessa 1 hora que a gente tem hoje. maravilha. Imensa gratidão, Gratidão Ademar. e a Muito missão. bacana, muito bacana. Começo de carreira, a gente cansou de desenvolver fornecedor junto, suamos junto, foi bem bacana e Com por isso a certeza. gente está junto aqui. Maravilha. Yoshida, Bom, vai lá. primeiramente, gratidão, Yamagami-san, pela presença, sempre campeão em lives conosco. É um grande prazer, gratidão. Gratidão a todos que estão presentes. E eu sou Yoshida, né, já 31 anos de experiência com Lean, né, com Sistema Toyota de Produção, e uma jornada bem conturbada, cheio de altos e baixos, muito aprendizado pelo caminho, né? Estamos junto agora junto com o Borgomoni, ajudando bastante com a parte emocional e gerando resultado. Mas desde a época da Toyota me esforcei bastante em entender o sistema, tanto aspecto emocional, organização, técnicas de trabalho, e isso tem sido agora nosso propósito de vida, né, Burgomoni? De desenvolver pessoas. E é um caminho, uma jornada longa, né, mas tem bastante coisa para aprender nessa jornada. Contem conosco nesse trabalho, né, para os treinamentos, para aperfeiçoamento pessoal e também profissional também. Ok? Maravilha. Gratidão, Yoshida. Gratidão, Ademar. Eu sou André Borgomoni, eu trabalhei por 14 anos na Toyota, sempre no departamento de compras e desenvolvimento de fornecedores. Eu sou engenheiro de formação e nos últimos 4 anos eu foquei muito na parte do autoconhecimento, da inteligência emocional, constelação familiar, PNL. E isso me trouxe a felicidade de reencontrar esse cara aqui, Yoshida, depois de 12 anos que a gente não se via, e junto a gente está construindo linha emocional. Para que isso? Por que misturar técnica com parte emocional? Para que fazer esse negócio de humanas com exatas? Porque nos 47 anos que a gente tem somado de experiência aqui, implementando o Lean, a gente percebe que a falha, normalmente, quando acontece, é porque, quando vai implementar as ferramentas do Lean, simplesmente ignoram as pessoas que vão fazer esse trabalho. E coloca lá a ferramenta fria, a ferramenta pura e simples e aguarda o resultado. E aí, quando faz esse tipo de situação, quando tem esse tipo de situação, é sempre complicado porque as pessoas têm os seus anseios, têm as suas emoções, querem galgar novos postos dentro da empresa, querem ter mais atenção da gestão, quer aparecer um pouco mais, e isso tudo acaba gerando um grande tumulto dentro da implementação. E isso é uma força contra muito pesada que acaba muitas vezes atrapalhando aí e até evitando a implementação dessas ferramentas. No entanto, na hora que a gente
coloca isso todo junto, né? Entende essas situações, entende isso tudo e agrega isso no grupo, a gente realmente consegue o engajamento das pessoas, as pessoas entendem o propósito, entendem que é muito mais importante o propósito da implementação do que os anseios pessoais. E aí sim, a gente agrega esse valor todo, agrega essas forças todas, e aquilo que jogava contra começa a jogar a favor. E aí sim, a gente tem a certeza da implementação das ferramentas. Muito bem, eu vou dividir aqui a tela com vocês, para a gente fazer a nossa apresentação aqui rapidinha do tema de hoje, né? Hoje, gestão de qualidade, alinhando as expectativas, né? Alinhar a expectativa é sempre muito importante, com a presença mais do que ilustre aí do Ademar Yamagami, que é gerente da qualidade na Toyota. E aqui nós hoje somos a Winners Alliance, né? Que é a junção da Kaikaku Pro, empresa de consultoria e treinamento que o Yoshida já tinha, com a Aquila Transformação Humanas, que faz transformações assim como essa que eu fiz primeiro em mim, né? Não é uma empresa de emagrecimento, e sim de autoconhecimento, e também ajudei a uma série de pessoas aí a se livrar dessas crenças limitantes, dessas coisas que acabam atrapalhando a nossa vida, entre elas o Yoshida aqui, que era um cara super tímido, hoje está aqui atropelando todo mundo, não deixa ninguém falar. Hoje já temos mais de 600 posts no nosso Telegram, e lá nos primeiros mal saía a minha voz, tão tímido, né, e envergonhado, ou medo de errar, que né, as minhas crenças limitantes me atrapalhavam bastante. E hoje está bem mais fácil, mais natural falar. E eu digo, né, assim como o Borgomoni emagreceu, né, que eu me livrei de toneladas de crenças limitantes que estavam atrapalhando bastante minha vida pessoal e profissional também. Agora vamos com tudo, né, para o desenvolvimento das pessoas, que é importante, né. Por isso que o nome da nossa empresa, né, é Winners Alliance, Aliança dos Vencedores, né, porque todos nós juntos, né, cada um se preparando bem e formando a nossa egrégora, né, é isso aí. A gente vai desenvolver um grande resultado para todos. Muito bem, vamos lá. Aqui algumas empresas que já foram impactadas, né, Grupo Fiat, Bosch, Votorantim. O importante aqui é a gente entender que as ferramentas do Lean são aplicáveis em qualquer setor. Então a gente tem lá Itaú, que é serviço, a Largo, que é mineração, várias empresas aí do ramo automotivo, né? A Ato Sementes, que é da parte agro, né? Então, em qualquer processo é possível a gente implementar as ferramentas do Lean e transformar esses processos em muito mais efetivos, né? Que é o mais importante de tudo. Então, aqui na nossa apresentação de hoje, a gente está falando aqui do mindset, que é o mais importante, porque aquele momento, né, de concluir o projeto se torna a grande decepção, né? Porque ao invés de receber aquilo que você estava esperando, não é exatamente aquilo que eu queria. O que eu estava esperando é muito diferente disso. E isso tudo começa lá atrás. A gente tem que entender por que chega nessa situação, por que chega na hora da entrega, não é exatamente aquilo, a qualidade não era aquela que eu esperava, o produto não é exatamente como eu esperei. Então, por que a gente acaba caindo nesse tipo de situação? Mas antes de tudo, antes de sair explodindo de raiva, né, precisamos entender como essa frustração começa, porque se a gente não entende a raiz, não entende lá no começo, vai acontecer de novo, e assim, só assim que a gente vai conseguir evitar com que a gente tenha novamente essa situação que é extremamente desagradável. E para entender isso, a gente tem que entender como é que funciona o nosso cérebro, né? Primeiro de tudo, saber, nosso cérebro é único, né? Não tem outro igual. E por isso que quando a gente gera a expectativa, é a nossa cabeça que está pensando. Só que é a nossa cabeça que está pensando, querendo que o outro faça, que o outro execute. Aí é claro que não vai dar exatamente como você pensou. Exatamente não vai ser, porque vai ter a interpretação do outro, a forma que o outro entendeu, a forma que o outro interpretou. Então, como existe essa diferença, os cérebros não são gêmeos, não são iguais, vai dar diferença, e dando diferença vai acabar em frustração. Depois a gente precisa entender também que uma outra visão, né, a visão do outro, possibilita a gente de enxergar de outra forma. Não é nada do certo, o meu tô certo, você tá errado, ou não é nada disso, é apenas diferente, mais ou menos como essa figura aí, né, 6 ou 9, né, basta, dependendo da onde a gente enxerga, é alguma coisa diferente, e essa visão diferente também enriquece o todo, né, e sendo assim, passar as ideias de maneira assertiva é essencial,
Isso é o início do alinhamento que a gente fala. Para o entendimento, isso é fundamental. Então, nunca acredite que alguma coisa é óbvio. Ah, não, a pessoa lá é gerente, é óbvio que ele sabe isso. Aí, quando você vai ver, não é bem assim, né? Não, o cara lá já tem nível de supervisão, é óbvio que ele vai entender isso e é óbvio que vai saber. Só que o meu óbvio é diferente do óbvio do outro. E a gente entender isso é importantíssimo para até aquilo que a gente acha que é fundamental, que é óbvio, a gente também tem que falar e também tem que ser alinhado. Então, assim a gente constrói os alinhamentos das expectativas, né? O alinhamento da expectativa é construído exatamente dessa maneira, evitando frustração, evitando decepção e assim transformando a entrega num momento de sucesso e não de grandes decepções, como infelizmente acaba acontecendo várias vezes, né? Então isso é extremamente importante, a gente tem que ter isso muito presente para a gente estar sempre alinhando as expectativas, para a gente não estar esperando alguma coisa que a outra pessoa não possa entregar, tá certo? Então, vou aqui lembrando que hoje a gente vai ter essa live, amanhã também, amanhã a gente vai receber o Sérgio Pansieri, que é da Rumo, né, que vai estar falando aqui de gestão, porque ele tem uma experiência fantástica na parte de gestão, porque a equipe dele é inteira espalhada pelo Brasil. A Rumo é uma empresa de logística, principalmente focada na parte de ferrovias, e essa experiência é muito bacana, a gente vai estar trocando ideia, porque esse é o aquecimento para o nosso workshop em gestão e linha emocional, que vai ser no sábado agora. Por isso que eu estou aqui em Curitiba, por isso que eu estou aqui na casa do Yoshida, porque aqui nessa bancada aqui atrás, a gente vai estar junto com vocês, fazendo as nossas dinâmicas para fazer o nosso workshop. Então vão ser 4 dinâmicas, 2 essencialmente emocionais, mais 2 técnicas misturando a parte emocional, para vocês terem uma amostra, um gostinho de como é que funciona o nosso treinamento completo. Mas para estar junto com a gente, precisa fazer a inscrição. Então tem o link de inscrição aí, corre lá, é muito simples, nome, e-mail, telefone, está inscrito, e a gente vai estar junto no sábado, das 9 da manhã às 18 horas, tá certo? Então, quem já está inscrito, boa parte aqui já está inscrito, manda para os amigos. Quem não está inscrito, corre lá e se inscreve, tá certo? Yoshida, tá contigo, vai lá. Gratidão pela introdução, Borgomoni, gratidão, Yamagami-san, gratidão a todos pela presença. Bom, nós estamos falando bastante da gestão Lean emocional, do processo de aplicar o Lean, aplicar o sistema de produção. E o que significa isso? Nós temos que sair de um nível, né, e evoluir para um outro maior. Né? E sempre, o que é o nível que eu estou hoje? O que é o nível futuro? Né? Então, qual que é o entendimento, o alinhamento, né, de entendimento da situação que nós temos hoje? Qual que é o alinhamento da situação do futuro? E nesse caminho, tem que resolver problemas, né? Então, eu pensei num jeito de resolver problema, o Borgomoni pensou num outro. Na mesma solução de problemas tem um aspecto emocional, tem um aspecto ferramentas e sistemática de trabalho, tem um aspecto organização do trabalho, né? E tem um monte de coisa, né, interrelacionada que, se a gente não alinha direito, não vai dar certo. O que é esse nível aqui em cima? Qual que é a etapa intermediária? Qual que é o ponto onde nós estamos hoje? Né? Para isso acontecer, para conseguirmos, né, alinhar expectativas, né, onde eu estou, para onde eu vou, como eu vou, é um processo que nós já viemos durante a semana desenvolvendo nas outras lives, né? Nos comunicar de forma adequada, convencer as pessoas, construir consenso. Isso aí nós fomos usando essas palavras durante essa semana, mas comunicar, convencer, consensar, né, é um processo, né, de alinhar exatamente onde eu estou, para onde eu vou, como eu vou, né? Esse caminho, né? E é bem comum a gente sair fazendo as coisas, né, Yamagami-san? Principalmente quando a gente tem menos experiência na carreira, a gente sai fazendo as coisas sem saber direito, sem combinar direito, né? E o impacto de não ter combinado direito, o que é, onde eu estou, como eu vou, quem faz, quem cuida, né? Tem coisa que tem 10 pessoas cuidando, tem coisas que ninguém está cuidando, né? Então, e aí eu pensei que estava todo mundo trabalhando, mas na verdade ninguém sabia que era para trabalhar, né, Borgomoni? Tem esse tipo de situação. Então vamos contar um pouquinho, né, das histórias vividas, Yamagami-san, nos vários projetos, né? Mas
A gente começa falando um pouco das experiências de nacionalização, etc., né, que nós vivemos juntos, e depois a gente transforma, né, não só qualidade, mas abrindo mais para o projeto como um todo, né, e relacionamentos humanos como um todo, né, esse processo de construção de alinhamentos, né. Por favor, Yamagami-san, vamos começar contando as principais dificuldades para alinhar o que é o nível de qualidade esperada. Depois a gente muda um pouquinho para cronograma e o que cada pessoa devia estar fazendo, né? Então vamos começar por aspectos de qualidade. Como é que eu alinho expectativas no aspecto garantir um atendimento com qualidade, né? Obrigado, Eduardo. Acho que primeiro começa pelo conceito do que é qualidade, né? A definição de qualidade. Acho que existem várias definições aí no mercado, né? Mas um que eu costumo usar. Qualidade é nada mais do que atender a expectativa do cliente, né? Quando vamos dizer assim, funciona ou não funciona, é fácil você definir a qualidade. Funcionou, tá ok, não funcionou, não tá ok. Mas e a qualidade num serviço, por exemplo, sabe? Então, qualidade de serviço seria você realmente, o cliente sair satisfeito, né? É a, Com aquilo que você prestou, né? O serviço que você é a prestou. percepção de atendimento ou de satisfação do cliente, né? Sim, sim. E, mas o que é, qual a expectativa do cliente? Qual a satisfação do cliente? Com o que o cliente vai ficar satisfeito? Isso, infelizmente, não é uma coisa fixa, não é uma coisa que definiu-se em uma época e isso nunca mais vai mudar. É mutável, né? Eu vou falar sobre carro, que é nosso ramo, né? Meu ramo. Né? Então, antigamente, eu lembro quando eu era adolescente, era um carro, talvez trio elétrico, né? Só que o rádio era aquele rádio tojo que você colocava. Não, acho que a maioria nem sabe o que é isso, né? Desculpa, mas que tinha equalizador, eu tô, aquele eu tô com entregando minha equalizador. idade. Tá, mas era um rádio que você colocava na elétrica da esquina, né? Que os carros não vinham normalmente de rádio, com rádio da fábrica, né? Porque o rádio era uma coisa cara e acho que não valia a pena na época. Tá? Com o tempo foi se passando, né? Naquela época o carro era majoritariamente manual, né? Com o tempo, o ar-condicionado começou a ser um item obrigatório. Hoje, se você falar um carro sem ar-condicionado, é uma blasfêmia, eu acho, né? Muitos poucos carros novos saem sem ar-condicionado. O carro automático também, naquela época, era tipo 10% ou até menos da produção. Hoje, o carro automático corresponde a 60%, 70% da produção aqui no Brasil. E uma coisa também que mudou muito, a gente falava em rádio toca-fitas naquela época, né? Hoje, é multimídia. Você ter um multimídia no carro virou-se meio que obrigatório hoje, né? E não é qualquer multimídia, né? Por exemplo, infelizmente, né? A expectativa em relação ao multimídia da Toyota é alta e a gente não atende à expectativa do cliente, né? Hoje, com a popularização do telefone celular, né? Todo mundo espera que o multimídia do carro seja operado, seja um tablet, né? Seja operado como um Android, um iOS, um Isso, iPhone. fique pareado com o celular, né? Parei, que estoque vídeo, que você consiga ler o WhatsApp, não sei o que lá. Essa é a expectativa do cliente, mas era uma expectativa que há 3, 4 anos não existia. 3, 4 anos, se mostrasse o mapa, estava bom. Se você for falar 10 anos atrás, era um DVD, talvez, né? Se você for falar em 20 anos atrás, era toca-fita, né? Sim, sim. Então, a expectativa, o que o cliente espera do produto, com o tempo, com a tecnologia, por vários fatores externos, ele vai mudando, né? E a empresa que não conseguir se adaptar a essa expectativa e não fornecer o que o cliente espera, infelizmente vai perder mercado e vai encolher. E, em pior dos casos, pode até ser necessário fechar as operações, né? E eu acho que vale a pena, Yamagami-san, falar sobre o aspecto alinhamento, né? Porque existe uma expectativa que a gente pode chamar de infinita, né, do cliente.
mas ele também não quer pagar um custo infinito, né? Como é que a gente alinha, né, a questão do custo-benefício e fazer o cliente, né, entender que o que a gente está entregando não se torna algo absurdamente caro e essa relação custo-benefício é interessante. Né? Por exemplo, só para o pessoal entender, por exemplo, critério de bom, ruim de cor do carro, né? Tem amostra limite, né? Tem algumas coisas que fazem, até aqui eu acho bom, a partir daqui é ruim para mim, né? Então, definir bem esses pontos de corte, que eu acho que é o segredo do alinhamento de expectativas, né, Yamaguchi? No caso de, como eu falei, né? Quando é liga, desliga é uma coisa fácil de você definir, né? Mas quando você fala de critérios subjetivos, né? Por exemplo, o que o Yoshida-san comentou, né? Cor. Cor é uma coisa bem complexa que você nunca vai ter 100% dos produtos tendo um matching perfeito de cor entre peças produzidas em lotes diferentes, temperaturas diferentes. Muitos fatores externos afetam a sensação de cor, né? De peças. Então, durante o desenvolvimento, durante a vida num produto que seja, tem que definir algum critério, né? Um critério que torne o subjetivo um pouquinho menos subjetivo, né? A No caso de amostra, cor. a amostra limite, né? Por exemplo, né? Mas antes da amostra limite, né, para a definição da amostra limite, a gente cria um critério um pouquinho menos subjetivo, sabe? Por exemplo, a gente pede para 10 pessoas verificarem e a gente define uma linha de corte. Por exemplo, se 7 pessoas aceitarem, quer dizer que é aceitável. Tá? Então, a gente faz uma permissibilidade aí de 3 pessoas num grupo de 10, 30% acharem estranho, tá? Não pode achar que está horrível, tá? Acharem estranho. Então, aí é o ponto de corte. Esse ponto de corte a gente define como uma amostra limite, né? Aí É, você torna aquilo que era subjetivo um pouquinho mais objetivo e consegue definir alguma coisa mais palpável, né? é, Então, define-se o que a gente chama de amostra limite, né? Que seria, é o limite. Até aqui eu uhum. aceito. Sim, Mais sim. do que isso, está reprovado. É só Né? dando um exemplo concreto, né? O nosso carro, depois que pinta, a gente passa uma camada de verniz. E esse verniz, por exemplo, às vezes está com aspecto casca de laranja, às vezes está mais brilhante, né? Super brilhante e liso, né? Então, mas tem peça que é chapa, tem peça que é plástico e foi pintado em processos diferentes. Então, a diferença entre a característica do verniz da peça plástica e do metal, né? Se tiver muito discrepante, um é casca de laranja pura e outro é totalmente brilhante, vai saltar os olhos e dar a impressão ruim para o cliente, né? Isso é só para mostrar um exemplo concreto de situação que a gente está tentando falar, né, para o pessoal. Então, isso aí é coisa mais fácil e concreta, né, Yamagami-san? E dentro do projeto, né, tem que fazer pelo caminho A, pelo caminho B, pelo caminho C, né? É difícil alinhar a expectativa, né, de que por que caminho vai e como é que cada pessoa tem que atuar dentro disso, não é, Yamagami-san? Dentro dos... Acho que se você parte de uma empresa totalmente nova, de um produto totalmente novo, que você não tem nenhum conhecimento, nenhuma feedback do campo, eu acho que é mais difícil, mas carro, né? No caso da Toyota, a gente produz carros. Então, a gente usa o modelo corrente como um laboratório. A gente coleta dados, né? Coleta a voz do cliente, coleta informações em relação ao modelo corrente e, através dela, você avalia qual que é o nível de aceitação que os nossos clientes têm naquele momento, né? E num projeto novo, você começa já o projeto novo expondo esses critérios para a engenharia, já definindo, tentando definir critérios claros, né? Como eu disse, quando é liga, desliga é fácil, quando é tipo cor, alguma coisa que é sensorial, é um pouquinho mais difícil você realmente passar esses detalhes, né? Mas cria-se esse consenso baseados em dados palpáveis, referenciados em relação ao modelo corrente, a algum produto corrente, e através disso você vai desenvolvendo ele, né? Então, no caso da Toyota, por exemplo, itens não palpáveis, normalmente
Por exemplo, suavidade em rodar com o carro, por exemplo, sabe? Então, a gente sempre vai ter um carro atual lá e um carro modelo novo na fase de desenvolvimento. Então, eu considero o carro atual como base, padrão, né? E eu comparo em relação a ele o carro novo, se está melhor ou está pior em relação àquele carro. E com isso eu vou criando consensos dentro do desenvolvimento para conseguir, é claro, buscar sempre o melhor, né? Mas uma coisa que o Yoshida-san comentou no começo, né, que eu tenho a situação atual e eu tenho onde quero chegar, né? Na verdade, esse onde quero chegar, normalmente ele não existe, né? Ele existe como um target temporário, mas assim, o céu é o limite. Depois chegou naquele target, melhoria contínua, eu vou melhorando, né? Isso, isso. Dificilmente você vai ter alguma coisa que realmente o 100% é realmente 100%, né? E dá para dizer assim que hoje eu estou no nível 1, né? E o óbvio de hoje é esse nível 1. Daqui a pouco o cliente está todo mundo evoluindo, tem que ter mais acessórios, mais outras coisas, virou nível 2, né? Então o óbvio de hoje, amanhã não vai ser o mesmo óbvio, daqui 1 ano, 3 anos vai ser outro óbvio, né? E por isso que força a gente ir mudando de nível, né? E nesse processo de ir mudando o nível, tudo que eu sair de um lugar, estou indo para outro, eu tenho que combinar direito a definição do que é o nível que eu estou hoje, qual que vai ser o próximo nível, né? E é um processo que tem várias respostas, né? Então, como é que a gente faz, né, para as pessoas não ficarem de mal, brigando, batendo boca, né? Então, tem várias coisas, né? Criar uma noção de que é a Tarimai, né? Que é essas questões de, não, hoje tem que ter isso, 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 se não tiver isso é ruim, né? Então, tá, entendi que é isso, consensamos que é isso, e aí começa, né, a alinhar, tá, agora vamos fazer micro especificação e atender isso. Padronizar a rotina de trabalho também faz parte do processo de alinhar expectativas, né? Porque se cada um dos 100 mil funcionários que nós temos, cada um quiser fazer totalmente do jeito característico de cada um, pode virar uma grande bagunça, né, dentro da empresa, né? Então, pelo menos alguns jeitos e alguns procedimentos standard tem que ter, né, para ajudar a não virar totalmente livre ao ponto de o resultado é neutro, porque todo mundo puxou para um lado e a gente acabou não indo para nenhum, né? Voltando um pouquinho à apresentação do André, né? Ele falou lá, né? Cada um tem uma cabeça, uma mente, uma interpretação, que são seus valores, né? E você lendo, você dando uma instrução, pode ser que ele interprete de uma forma totalmente diferente, né? Então, a Toyota, dentro da Toyota, a gente costuma falar, para garantir a qualidade, parte da norma de operação, né? Operação padrão, né? Então, no nosso lema, vamos dizer assim, é fazer uma norma que qualquer um leia e entenda facilmente da mesma forma, né? Assim, é fácil falar, mas não é tão fácil assim fazer, né? Tá? Mas é o direcionamento que a gente tem, fazer a norma de uma forma que qualquer um leia e todo mundo interprete da mesma forma. Então, você vai montar peça A, peça B. Não está lá uma linha, monte a peça A com a peça B, né? Vai falar, pegue a peça A com a mão esquerda, posicione ela na bancada. Pegue a ferramenta X junto com os parafusos A e B, né? Parafuso A em tal lugar, parafuso e parafuso B em tal lugar. Sempre com fotos, né? Figuras, demonstrando claramente o que deve ser feito, né? É claro, depois de tudo isso, acontecem problemas? Acontecem. Sim. Aí você roda o PDCA, né? Você vê o que está errado, o que pode ser melhorado. Sim, não é a culpa do operador. Pode ser, assim, raramente existe a culpa do operador também. Mas será que não existe nada na norma que não possa ser melhorado? Sim. Né? Então, Roda-se o PDCA e vai melhorando. a instrução de trabalho é uma forma também, né, de criar alinhamento de expectativas, né? Apertei, tem que ter tal torque, tem que ser de tal jeito, porque senão pode dar lesão, né, devido ao movimento inadequado do operador, né? Tem um monte de coisas que a gente vai, através da padronização, também criando, né? É um tipo de alinhamento de expectativa, né? Para não deixar livre e não deixar com risco de problemas de
de segurança, qualidade, etc., né? E principalmente qualidade, né? Mantendo a operação padrão, você garante que você vai ter uma estabilidade no seu processo, né? Uhum. Então, se você está produzindo peças boas, seguindo aquela norma, teoricamente, você sempre vai ter peças boas. Então, se você tiver uma peça ruim, aquele fator de mudança já não tem influência. Você vai procurar outros pontos que mudaram que possam ter causado a não qualidade, né? Se você tem um processo que varia, um fornecedor que varia, um processo que varia, uma sequência que varia, uma temperatura que varia, um monte de coisa varia, você não vai encontrar a causa raiz. Você não sabe onde que está a causa raiz. Não tem referência para entender se está bom ou está ruim. Sim. Então, um processo estável, padronizado, em que todo segue a norma, é um dos requisitos para você conseguir filtrar essas variáveis, né? Quer dizer, uma das variáveis você transforma ela como uma constante boa, garantida. Com isso, você consegue realmente tentar chegar na causa raiz de qualquer problema, né? É porque tem muitas variáveis, né? Tem o operador, tem a máquina, tem o material, tem o próprio método de trabalho, né? Tem as especificações, tem um monte de coisa que está... Dividindo nos 4 M's, né? Isso, está tudo variando e tendo condição de ter surpresas, né? Então, se deixa totalmente, cada um faz do jeito que quiser, a combinação pode ser catastrófica, né? Então, ter uma sequência padronizada é a forma, né, de evitar modos de falhas aleatórios, né, e grandes problemas, e principalmente ter rastreabilidade dos problemas, né, Yamagami-san? Porque se cada um fez de um jeito, eu não sei como é que foi montado, portanto, eu não sei o que pode ter provocado a falha, porque eu não sei como é que foi montado, né? Então, é gravíssimo quando não tem padrão. Mas até convencer todo mundo, né, que esse é o jeito certo de trabalhar, também faz parte do processo de alinhamento de expectativas, convencimento, né? Criar consensos, né? Que foi uma parte das palavras que nós falamos aqui, né? Sistema de trabalho também, né, Yamagami-san? Por exemplo, tem a hora de manter, né, e fazer Kaizen para manter, criei o standard, estou mantendo, né? E tem a hora que eu tenho que trabalhar para subir o nível. Qual que é a hora de manter, qual que é a hora de subir? Até combinar isso, né? É importante, né? Faz parte do processo de alinhar expectativas. Por exemplo, eu gosto de fazer mudança. Se me colocarem para ficar só mantendo, para mim é uma tortura. Então, se eu conseguir, né, convencer meu chefe, por exemplo, Borgomoni, eu adoro fazer Kaizen, deixa eu estar lá no grupo que faz Kaizen, né? Também é um alinhamento de expectativa pessoal do Yoshida, né, de minhas habilidades e o que eu me sinto bem fazendo, né, com ele, com o superior, né? Então, a comunicação para a gente conseguir, né, que a minha expectativa, né, comece a servir para a empresa e render um pouco melhor do que eu estar sofrendo aqui onde eu não gosto, né? Também faz parte do processo alinhar, né? Expectativas. O pessoal quer que eu seja sempre animado, mas se eu estou fazendo um trabalho que eu odeio, como é que eu vou fazer isso animado, né? Perceber, né, o sentimento das pessoas também faz parte do alinhamento. Às vezes não dá, né? Até o Grespan falou... mas acho que tem dois lados dessa moeda, né? Exatamente. Tem o cara que gosta do desafio e tem o cara que gosta de ficar onde está, né? Então, cada um tem seu valor, sua psique, e acho que faz parte do linha emocional, não do linha emocional, mas dessa enveredada pelo lado emocional das pessoas, né? Descobrir quais são os valores deles, né? Qual é o que motiva ele, cada uma das pessoas, cada pessoa é diferente, né? Para, em cima disso, você atuar da melhor forma para aquele caso, né? Se você tentar, se alguém falar que descobriu uma fórmula, que através dessa fórmula ele consegue lidar com todas as pessoas de forma igual, parabéns. Esse aí vai ganhar o Nobel Prêmio Nobel, né? Porque não existe. Nobel da gestão, né? Nobel de tudo, Nobel da humanidade. Sim, porque não existe. Cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem um valor. Ele cresceu num ambiente diferente. Então, uma coisa que é importante para mim pode ser que não seja importante para ele. Então, como o Yoshida-san falou, Yoshida-san talvez goste de fazer Kaizen, mas eu vou achar outra pessoa que não gosta de ficar se desafiando e gosta de ficar no feijão com arroz do dia a dia.
né? Se eu der um desafio para um cara que gosta do feijão com arroz do dia a dia, ele vai se sentir pressionado. Fica desesperado, né? Vai ficar desesperado. Então, por isso, dentro do Lean, acho que lá no Toyota Way, né, tem lá 2 pilares, né? Um deles é o respeito pelas pessoas. Eu acho que esse respeito pelas pessoas se aplica a isso, né? Você entender cada um dos seus geridos, né, dos seus parceiros, e atribuir funções e responsabilidades apropriadas para essa pessoa, né? Não adianta você forçar a barra, né, obrigando alguém a fazer alguma coisa que não gosta, né? E isso acaba voltando para a qualidade também, né? Sim. Porque se o cara faz uma coisa que não gosta, vai fazer lá meia-bocamente, o meia-boca acaba, né, afetando normalmente, em 99% dos casos, a qualidade do serviço final, né? Que seja produto, que seja serviço prestado, qual que seja. Mas que isso, no final, influencia na expectativa. Normalmente, você não atende a expectativa do seu cliente. Isso. E às vezes, né, Yamagami-san, a gente quer atender os anseios de cada pessoa, mas na hora eu só tenho essa pessoa. Então, conversar com ela de forma adequada, né, dizer para ela paciência, né, vai ser por um período X, né, eu peço seu sacrifício, né, também é uma forma de, pelo menos nesse período de transição, né, até essa pessoa conseguir se encontrar, né, com o seu jeito de ser, o que realmente dá satisfação para ela, faz parte, né, convencê-la a fazer, continuar fazendo esse trabalho, e eventualmente essa pessoa vai, de repente ele chega à conclusão que ele tem que fazer uma transição, né? Tipo, eu estou no lugar errado e eu tenho que ir para o lugar mais adequado para mim. Então, permitir que esse processo aconteça também é interessante, né? Faz parte do alinhamento de expectativa, né? Inclusive a expectativa de vida da própria pessoa, né? Que ela também faz parte, tem que ir atendendo as suas expectativas próprias, né? Sim, faz parte, mas acho que antes de chegar até aí, né, a hora que você vai passar uma atividade dessa que você sabe que ele não se dá bem, conversar realmente com ele, né, mostrar a importância dessa atividade para ele, para a empresa, né, e não deslargar, né. Agora, toma que filho é seu, né. Esse acho que é a pior atitude que pode ser tomada, né. Então, você conversar, mostrar a importância e fazer o acompanhamento, o coaching, né, dessa pessoa dentro da atividade. Quem sabe, em cima disso, ele acabe descobrindo que ele gosta, né, isso é fundamental, né? Isso é uma das grandes funções do gestor é essa mesmo, né? Colocar as pessoas certas no lugar certo, né? As mais adequadas, com mais habilidade em cada função. E quando tem que fazer alguma coisa que é diferente do que a pessoa está acostumada, diferente do que ela realmente gosta, tem que passar com mais cuidado, com mais atenção, uma comunicação melhor na hora de passar e, principalmente, assim como a Ademar falou, acompanhar esse processo até o final, porque a pessoa pode, durante o processo, ter algumas dificuldades, que é absolutamente normal, né? E aí tem que ter alguém do lado ali para dar esse suporte. E isso é importantíssimo. Ressignificação, né, Burgomoni? Também faz parte. Porque a pessoa está lá, teoricamente na cabeça dele, eu odeio isso aqui, né? Porque ele tem uma forma de interpretar o que ele faz. Mas se nós trabalharmos para mostrarmos o quão valioso é o que ele faz, de repente, eu não gosto do que eu faço, eu sinto orgulho do que eu faço, transformou, né, ressignificou o sentimento da pessoa em relação ao que ele fazia. Então, a própria percepção da pessoa mudou, né? Ou seja, a expectativa dele, o sentimento dele, a percepção dele é outra, né? E é uma mágica. Isso aí é uma mágica quase, né, Burgomoni? É extremamente importante, né? É extremamente importante fazer essa percepção e muitas vezes com a prática e com os resultados que essa prática traz para a pessoa, ela começa a entender diferente e ver o quanto é importante fazer aquela atividade que ela não gostava antes. Vamos lembrar que no próximo sábado a gente vai ter, também conhecido como Depois de Amanhã, a gente vai ter o nosso workshop Gestão em Linha Emocional
totalmente gratuito, você tem direito a um certificado de participação. Precisa fazer a inscrição, mais uma vez coloquei no chat aí para vocês. Faça, para fazer a inscrição é muito simples, nome, e-mail, telefone. A grande maioria já está inscrita, eu sei, mas espalha para os amigos aí, manda para todo mundo, que ainda tem algumas vagas. Quem está no chat, fala um pouco das dificuldades ou experiências que tiveram no processo de alinhar expectativas. Vamos lá, o Fausto colocando aqui, boa noite, Ademar. Esta sua tranquilidade e habilidade enorme de gestão e qualidade adquirida na Toyota ou grande parte foi desenvolvida fora da empresa? Boa pergunta. Vai lá. Obrigado pela pergunta, mas é tudo o que a Toyota chama on the job training, né? Tudo adquirido dentro da Toyota nesses 21 anos dentro da empresa. Tá? É isso aí. E assim, acho que só reforçando, né? Fazer o consenso, o que a gente falou agora de explicar para a pessoa por que aquela atividade é importante. Uma das coisas também que a gente percebeu dentro da Toyota, voltando à parte de qualidade, que isso é muito importante para a qualidade. De repente, por exemplo, dentro de um processo de fabricação de um carro, né, você começa desde uma chapinha estampada, que é uma chapa lisa, com umas dobrinhas, talvez, que você olha e fala, nossa, o que é isso, uma colher? Né? Mas pergunta, mas onde que isso vai no carro? Né? Até o carro acabado, pronto, saindo no final da linha. Né? Só que quem está no começo dessa cadeia, né, é uma cadeia de produção que dura 24 horas de produção, um carro demora, em média, 24 horas para sair da fábrica, então, mais ou menos 600 processos, não, 600 não, 45, 70, 50, uns 300 processos diferentes, né? Então, o cara que faz o primeiro processo na fabricação do carro, ele fica a quilômetros de distância da saída do carro. Ele não sabe para que aquela peça serve. Então, para ele, tanto faz que tanto fez, ele não sabe para que serve, né? Mas a partir do momento que ele fica sabendo onde aquela peça é usada, a importância daquela peça que ele faz, da operação que ele faz no produto final do veículo, muda tudo, né? Sai daquele cara que, não sei para que serve, então vamos continuar fazendo, para aquela cara que pega a responsabilidade e fala, nossa, a peça que eu faço vai aqui, é importante, por causa disso, disso. Então, eu tenho que me empenhar para realmente satisfazer o cliente. Ninguém, acho que intencionalmente, ele quer ferrar o cliente, né, usando uma palavra forte. Né? Muitas vezes, o que acontece é o cara não sabe para que serve, não sabe a importância. Né? Fornecedor nossos também, né, da Toyota, muitas vezes ele produz uma peça que lá no fornecedor, talvez em Minas Gerais, e ele não tem acesso ao Corolla, ele não sabe onde a peça dele é montada. Mas normalmente a Toyota, a gente tem o costume de, na hora que lança um carro, a gente leva alguns protótipos para rodar alguns fornecedores, né? A hora que o fornecedor, ou o operador da linha que produz a peça para a gente, vê onde a peça dela é realmente utilizada, muda totalmente o mindset da pessoa. Né? Agora ele sabe a importância da peça dela. Né? Sente orgulho de estar fazendo, né? Tem orgulho do que ele está fazendo. Tá? Então, isso em toda a cadeia, né? Desde o primeiro cara lá que solda a primeira porca ou faz a primeira dobra da chapa, até o fornecedor que faz qualquer entalhe lá na peça, é importante ele saber o papel dela, né? A importância dela em todo esse processo. Né? Se ela não sabe quão importante é o serviço, a atividade que ele está fazendo, ele não vai fazer de coração. Ele vai fazer, vai empurrar com a barriga. E isso, empurrar com a barriga, não dá, não gera qualidade nem aqui nem na China. Né? Ou seja, nós temos a expectativa ou a necessidade de ter o melhor resultado, né? E para a pessoa, né, trabalhar assim, entendendo que o trabalho dele é importante e o sentimento dele que era negativo, eu não faço coisa nenhuma, meu trabalho não tem graça, passa a ser, nossa, que legal que eu faço, né? Isso aí é uma mágica tremenda, né? Então, é muito, muito bom isso aí. E às vezes a gente não faz alguma coisa porque esquece também, né? A gente tem um monte de... o ser humano é falível, né? Sujeito a isso.
Isso. Então, como as pessoas estão suscetíveis a errar, né? Então, no processo de alinhar a expectativa, mexer com o sentimento das pessoas, às vezes a gente tem auditoria, tal, né? Até explicar por que que eu faço auditoria, porque a pessoa, no sentido alinhamento de expectativa, né? Senão a pessoa, quando a gente vai lá auditar o processo dele, parece que a gente está criticando ele, parece que a gente está feito polícia, né? Você é o ladrão, nós somos a polícia, né? E não é essa a intenção, né? Então, alinhar a expectativa, né? Ah, nós fazemos isso para ver se você não está tendo dificuldade, né? Se, em função dessa dificuldade, você pode acontecer alguma falha, né? E aí, né, nós estamos trabalhando aqui para você não, né? Não cometer essa falha, e através de não cometer essa falha, ninguém vai te criticar, né? Então, é um processo de também, né? De construção de expectativas, né? Eu estenderia isso mais numa visão mais ampla, né? A visão do se o dono não olha, né? O pessoal dá um jeitinho, vamos dizer assim. Ainda mais no Brasil, dá um jeitinho é a nossa palavra, acho que mais forte, né? Então, mesmo falando em fornecedor, mesmo falando em processos internos, né? Ou em qualquer lugar, teoricamente, nós, gestão, a gente foi selecionado, né, viramos gestão porque a gente é considerado as pessoas mais próximas ao dono, né, que a gente tem, veste a camisa e realmente trata a empresa como se fosse nossa, né. Então, eu ainda sou gestão intermediária, tem gestão acima da gente, né. Então, quanto mais acima, teoricamente, mais ele está próximo ao papel do dono. Então, se o dono não vê, ou essas pessoas designadas para o dono não verem para baixo, não ficarem olhando, alguma coisa vai deixar de ser feita, né? Então, isso serve tanto quanto a Toyota ou a montadora e o fornecedor checar se realmente está sendo atendido todos os requisitos, né, em relação à qualidade ou em relação à produção, à produtividade, que seja logística, né, mas também referente à gestão, alta gestão da Toyota, ou alta gestão da empresa, né, e no Gemba, né, e fazer o Genchi Genbutsu, né, e no chão de fábrica, né, que é o Gemba, e o Genchi Genbutsu é olhar com os próprios olhos, né? Mostrar que você está interessado, você está olhando. Então, o que foi definido, o que deve ser cumprido, tem que ser cumprido, está lá para ser cumprido, né? Se não, se o dono não mostrar interesse nisso, se o dono não liga, por que eu preciso De continuar fazendo? qualquer, Eu acho que de qualquer jeito serve, né? Se, de qualquer, eu acho que não precisa, então vamos parar. é. Aí você para. Aí ninguém percebe, fala, ninguém percebeu mesmo, agora é o que eu não vou fazer mesmo, sabe? Então, acho que não é só na cultura brasileira. O ser humano tem uma tendência de partir para simplificar as coisas, né? E ele esquece que muitas vezes aquilo está lá porque é preciso, tem algum requisito de engenharia que seja, alguma norma, algum contrato, alguma coisa que pede obriga que aquilo seja cumprido, né? Mas ele vai tentar simplificar, né? Então, para que você não perca os kaizens, para que você não perca a qualidade, né? E você mantenha sempre o alto nível de qualidade do seu produto, é importante que a figura do dono, a figura da alta gestão, esteja sempre no Gemba, no chão de fábrica, checando e acompanhando e olhando esses itens, né? É claro, sozinho ele não consegue checar 100% das coisas, mas só a figura de ele está lá, está olhando, né? Já e isso tem que ser uma cascade down. Você tem uma pirâmide normalmente numa organização para isso, né? Você tem sei lá, o presidente, sei lá, 3 diretores, sei lá, uns 15 gerentes, então a pirâmide vai descendo, você vai aumentando a quantidade de pessoas. Então, o que o presidente faz, o diretor também tem que fazer, o gerente geral precisa fazer, o gerente precisa fazer, o supervisor precisa fazer, para assim, com isso, com toda essa mão de obra envolvida, você consiga abranger o maior número possível de
processos, Exato. atividades, Isso. fornecedores, né? Para garantir que todos os requisitos estejam sendo cumpridos. Esse é o grande... Senão, Não? é uma coisa comum, né? A gente ouvir nessas lives, né? Como que a gente faz para não perder os Kaizens, né? E eu fiz o Kaizen, mas deu um mês, o Kaizen não está mais funcionando lá, né? Porque ninguém está olhando, né? Ninguém olha, o cara vai jogar, o cara mexeu aqui, mas o cara não vê mais ver, então não é importante, vou parar de fazer. E esse que é o grande ponto. Aí que está o grande ponto. Quem faz tem que entender que é importante para ele. Tem que entender que é importante para ele. Quando ele entende que é importante para ele, não precisa ninguém mandar. Não precisa ninguém mandar, não precisa ninguém ficar lá chicoteando. Mas na hora que ele não sabe quanto é importante, ele não sabe que é importante para ele, ele vai só fazer porque estão mandando. Aí se vai fazer porque estão mandando é só quando tiver alguém ali nas costas, lá bufando nas costas dele, falando faz, aí ele vai fazer. Então, o grande ponto, né, o ponto-chave para que qualquer melhoria, qualquer atividade seja constante, duradoura, né, que tenha essa duração eterna e perene, é que a atividade tem que ser importante para o operador, para quem faz. Quem faz tem que entender que é importante. Se ele não sabe que é importante, ele não vai olhar o torque, ele não vai, faz de qualquer jeito aqui, faz de qualquer jeito, tá tudo certo. Agora, se o torque é importante, se ele entende o quanto é importante para ele vai fazer direitinho, vai colocar lá e vai estar fazendo a tarefa direitinho, mas tem que entender, ele tem que entender que é importante. E é mais uma função do gestor, né? Fazer o outro perceber que aquela função, que aquela atividade é importante. Isso é fundamental aí para que tenha um bom processo. Vai lá. Bom, durante a semana nós falamos nós temos que ter habilidade de comunicação, organizar, né, as habilidades de gestão, né, habilidade de comunicação, organizar o que tem que ser feito, convencer todo mundo que isso precisa ser feito, consensar ou alinhar expectativas, quem que vai fazer isso, quando, para quando, não sei o quê, né, e dar o exemplo, né, que também foi uma das habilidades que nós falamos. E, né, e a Missão comentou dos diretores, gerentes irem para a fábrica, né? Que a expectativa é que cada um tenha esse sentimento de dono. Então, os donos estão dando exemplo. É assim que tem que fazer. Tem que olhar, né, com cuidado, né, manter, fazer melhora, né? Então, essas atitudes que é a expectativa do topo da pirâmide, que todos façam dentro da pirâmide, se faz, né, esse alinhamento de expectativa dando exemplo. Se a gente só larga lá e não pede, não cobra, não dá exemplo, né? Simplesmente cai no que o Yamagami-san falou. Não é importante, então deixa para lá, né? É muito rápido acontecer isso. E quando acontece isso, é o despertencimento, né? Pô, esse negócio aqui, tanto faz, tanto fez. Então, tira o pé do acelerador. A hora que todo mundo faz isso, né? Ninguém cuida de nada, né? Não tem dono de nada. Virou tudo largado, tudo uma bomba relógio de problemas para explodir uma atrás da outra, né? Então, para isso não acontecer, né, alinhamento de sentimentos, alinhamento de não, nós queremos evoluir, nós vamos evoluir juntos, né? Criar esse senso, né? Faz parte do processo de alinhamento de expectativas, porque qual que é o ponto? Se eu melhoro todo dia, eu progrido. Todo mundo quer progredir na vida, mas tem que entregar resultado. Então, o processo de entender que eu estou na empresa para resolver problema e resolver problema se reflete em resultado melhor, né, faz parte do processo, né, de fazer as pessoas entenderem por que ela está na empresa e que os anseios e expectativas dela vai ser atendido através de colaborar, né, gerando resultados. Né? Quem não faz isso também, de certa forma, não tem o direito de ficar reclamando. Então quando você quer evoluir, quer crescer, então você tem que ter, como é que eu vou usar a expressão, tem que se esforçar, né, para evoluir e a cada dia alcançando, né, a sua nova expectativa, né, porque a expectativa vai mudando com o tempo também, né.
É o processo de subir aquela escada, né? Tô embaixo e vai subindo, né? E o que o André também comentou, né? Eu acho que a parte do mostrar pelo exemplo, né? Tem muita empresa que começa a fazer um 5S, que eles acham que é a base do Lean, né? Eu também acho, mas não só o 5S na sua descrição básica, que como é vendido por aí, né? Só que o 5S não dura normalmente, né? Por quê, né? É o exemplo, o 5S, alguém vendeu o 5S para o cara, uma empresa lá implementou, só que o dono mesmo ele não vestiu a camisa do 5S. Então, o dono não faz 5S onde ele está. Aí, o escritório, que não é o Gemba, que não, a consultoria não tocou o dedo lá, não tem 5S. Então, na verdade, ninguém realmente vive e respira o 5S e não mostra o exemplo do 5S. Estão E com imitando isso, só. Estão tentando aí vai imitar. no Gemba, tá bonito, pintou, ficou legal, só que como ele não realmente não entendeu a cultura do 5S, porque não tem nenhum exemplo lá, realmente, nos tops principalmente, aplicando e mostrando e se importando com o 5S, o 5S se perde, né? Então, se você não é realmente, você como um gestor da empresa, você realmente não veste a camisa daquilo lá e você integra isso na sua cultura, no seu DNA, no seu sangue, e você não respira isso no dia a dia, você não cobra as pessoas para fazer igual você, né? Uhum. E você realmente servir como exemplo para isso, não adianta, vai se perder, porque ninguém acredita. É exatamente isso. E aí sim que a gente tem a grande diferença, né? As empresas que conseguem implementar é porque vê a real necessidade do 5S, e não simplesmente achar que é para ficar limpando lá, deixar bonitinho. Ah, vamos deixar bonitinho porque fica melhor, fica mais bonitinho. E não é nada disso, né? O 5S é uma ferramenta de gestão que evidencia problema. E aí sim, quando salta aos olhos, fica fácil a gente solucionar o problema quando ele é pequenininho. Depois que virou um gigante é sempre complicado. Tá certo? Gera prejuízo, gera estresse, gera. Só gastou dinheiro pintando, na verdade, não serviu para nada, né? Não serviu para porcaria nenhuma, né? Mas aquele exemplo que a Mas, gente na sempre verdade, fala, se a empresa está cheia de graxas, cheia de óleo, você não vai perceber um vazamentinho. Só que um vazamento de óleo, normalmente é uma rosquinha lá, o chamado O-ring, né? É uma rosquinha de borracha lá, uma roelinha de borracha que está vazando óleo. Só que se esse óleo vazar todo, você pode queimar um motor, né? Essa roelinha custa assim, centavos, né? Centavos. Mas se você pode queimar o motor, pode quebrar a máquina, pode quebrar o eixo, pode fazer um prejuízo gigantesco se você não resolver esse problema quando ele é Pode até pequenininho. provocar um acidente em E o função disso. 5 e pode provocar acidente. E o 5S é importante justamente para isso, para você conseguir enxergar que tem um vazamento, você conseguir ver que tem esse problema pequenininho e resolver quando o problema é pequeno. E quando ele é gigante, aí o prejuízo é muito maior. Ademar, querido, parece que passou assim, né? Mas já estamos finalizando aqui, já está acabando o tempo, já estourou aqui, já estamos quase estourando o tempo. Então, vou pedir a tua gentileza, primeiro de tudo, imensa gratidão por mais uma vez atender a nossa solicitação aqui de estar junto com a gente fazendo essa live mais do que especial, que foi sensacional, de muito valor, com muito conteúdo para todo mundo aqui. Então, peço para você deixar aquela mensagem, fazer as considerações finais. Vai lá. bom, obrigado, André, obrigado, Eduardo, novamente pelo convite aí, estar participando das lives, né, da Winners Alliance. Como sempre, eu estou à disposição aí para estar compartilhando nosso conhecimento junto com vocês, né? Como falado, são 21 anos, acho que nessa live de 1 hora não dá para falar nem um mindinho de informação que a gente tem, tá? Mas espero que vocês aproveitem. Acho que os palestrantes que o André, o Eduardo trazem aí são pessoas de renome aí no mercado, né? Então, aproveitem, usem o chat, perguntem, né? Aproveitem o conhecimento que a gente tem para compartilhar com vocês, né? A gente fala muito em Yokoten da empresa, né? Multiplicar para o lado, né? Então, para que você vai inventar a roda de novo se a roda já existe, né? Então, por que você não usa a roda que já existe e aprende com ela, né?
Então, em vez de começar a desenvolver o Lean do zero, né? Por que você já não absorve o Lean da gente que a gente já está aplicando em nossas empresas, né? Então, aproveitem, tá? Essa acho que não vai ser a última, já é a décima, ou 11ª, ou 12ª, sei lá, eu não sei Sei quantas lá, lives por já aí, participei, mas quase todas. Você é campeoníssimo de todos. Acho que teve uma que você não pôde vir tem uma porque, só, né? e uma que eu fui poupada. Isso. Então, só não, então, são 2 lives só que eu não participei, as outras lives eu participei em todas. Não vai ser a última também, com certeza eu vou estar Com participando em certeza. várias outras lives também. Então, aproveite essas lives para conseguir buscar mais informações da gente. A gente tem falado de assuntos diversos aqui, né? Normalmente em volta da qualidade, mas enveredando em assuntos diferentes. Então, a gente não tem repetido muito o conteúdo, né? Então, que essa não seja a última live que eu Vai ser com certeza. converse com vocês, e tenho muitas outras lives aí para frente para vir, para a gente estar compartilhando mais o nosso conhecimento. Mas muito Maravilha. obrigado. Imensa gratidão, Ademar. E o conhecimento que se aplica na qualidade, se aplica na segurança, se aplica na engenharia, né? Ou seja, toda a sistemática de trabalho que nós estamos trazendo, né, para os nossos alunos, para os nossos clientes, né, de consultoria, né, é um conhecimento aplicável em qualquer lugar onde houverem projetos e processos, né? Então, com certeza, resultados aplicando, né, esse, entendendo o que a gente já viveu de experiência e aproveitando essa experiência, com certeza, potencial para resultados expressivos e duradouros tá aí, né, para esse crescimento de todos. E também junto à parte emocional, né, Borgomoni? Vai lá, continua, faz as tuas considerações finais, Yoshida. Exatamente. Então, e falando em consideração final, esse processo de aprendizado é um processo para a vida toda. Aspecto emocional, aspecto técnico e aspecto autoaprendizado, né? No sentido de aprender por si próprio e aprender no mais alto nível, né? E se organizar para gerar resultados. Isso aí é o nosso propósito de vida. E esse processo é um processo que cria, né, um mundo, né, nossa expectativa, né, é através disso criar, né, um monte de, né, um batalhão de pessoas capazes de fazer gestão, resolver problema, resolver, né, e progredir na sua vida pessoal, né, como indivíduo, né, e também crescer profissionalmente, né, gerando resultado, né, e esse resultado traz tranquilidade, felicidade, progresso, né, e permite a continuidade do conhecimento, né, que várias pessoas carregaram até hoje. Então, contem conosco nesse grande caminho, né, de aprendizado, né. Posso, À vontade, Yamagami-san. posso adicionar, já Sim, que sim, enveredamos nesse assunto? A gente tem lá atrás o Toyota Way 2001, né? E a sim, sim. gente Aqui atrás. foca, e pelo menos eu, né? A gente da Toyota, a gente fala basicamente em TPS, né? Então, acho que diferente do que, eu não sei, tá? Diferente do que eu acho que a maioria parte das consultoras vendem afora, o TPS como uma ferramenta, né? Hum. Na verdade, para a gente, Toyota Way e TPS não são ferramentas, né? É uma cultura, né? É um estilo de vida, é um estilo de pensamento, né? E esse pensamento, como o Yoshida-san comentou, né? Serve, é claro, qualidade, que é a base para a Toyota, mas também para segurança, meio ambiente, produtividade, recursos humanos, que tem um pilar aí no Toyota Way sobre respeito pelas pessoas, que é desenvolvimento de pessoas, né? Então, acho que não espere que esses cursos, principalmente da Winner Alliance, com o André, com o Yoshida-san, que vivenciaram a Toyota por vários anos, né? 47 anos vocês dois juntos, né? Somando é isso aí. Então, eles não vão chegar vendendo, mostrando ferramentas, né? É claro, uma outra ferramenta, é claro que a gente talvez mostre, mas é importante entender que o link a Winners mostra, né? Dentro da Toyota como que não é ferramenta. É claro, a gente tem as ferramentas criadas por pessoas, mas a gente cria pessoas para criar essas ferramentas e melhorar essas ferramentas, né? As pessoas são as principais, tá? E para isso a gente tem a nossa cultura, o DNA da Toyota, né? Tá? Então Maravilha. aproveita esse momento para estar aprendendo esse pensamento
essa cultura da Toyota, né? Não as ferramentas como vendido por aí. É isso aí, Ademar, gratidão. Gratidão. Coisa boa, gratidão escutar isso de você. Imensa gratidão. E fazer isso é brilhar, né? E brilhar, né? Carregando conhecimento e valores e propagando esse conhecimento e valores para todo mundo poder prosperar, né? A partir disso, né? O objetivo não é fazer porque a ferramenta é bonita, porque a sistemática é bonita, né? O objetivo é progresso pessoal, né? E desenvolvimento econômico também, né? Gratidão, pessoal. Gratidão, Yamagami-san, mais uma vez. Gratidão, Ademar. Gratidão, Yoshida. Gratidão a cada um de vocês que estão aqui fazendo essa live mais do que especial. E vou lembrando aqui que amanhã a gente tem uma live sensacional com o Sérgio Pansieri, que trabalha na Rumo, né? A empresa que está aí concluindo finalmente a Ferrovia Norte-Sul, né? Que a gente está, é um projeto antigo que o Brasil tem, que está realmente transformando o modal do Brasil aí de absolutamente rodoviário para ferroviário também, reduzindo nossos custos internos, né? O custo chamado custo Brasil finalmente está reduzindo muito bastante, acelerado agora, né, das ferrovias. Um crescimento muito importante aí. E ele vai estar aqui dividindo as experiências dele, porque ser um gestor na parte de ferrovia significa a equipe espalhada aí por estados, vários estados, desde lá do norte do Tocantins até Rio Grande do Sul, toda a equipe espalhada, toda uma equipe bastante heterogênea, né, com pessoas de diferentes estados, e isso é muito bacana a gente poder conversar a respeito disso e passar essa experiência. Então, amanhã, todo mundo aqui na mesma sala, mesmo link, espalha para os amigos, avisa todo mundo, estejam presentes aqui, que eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa live, que vai ser fantástica, sensacional. E nossa imensa gratidão a cada um de vocês, porque é sempre importante, né, a gente falar que vocês, pessoas especiais que estão aqui dedicando o tempo de vocês para construir essa live junto com a gente, é muito importante vocês, e para vocês que a gente faz esse lugar aqui, faz essas lives e faz esse trabalho. Então, a nossa imensa gratidão, porque a gente entende que assim a gente vai estar impactando as pessoas e aí criando uma transformação aonde a gente mora, a gente trabalha, e se quiser, a gente vai transformar até o mundo. Então, a nossa imensa gratidão a cada um de vocês. Gratidão, a partir de agora, microfones abertos, porque o nosso aplauso vai para vocês. Gratidão, Yamagami-san. Valeu, Até amanhã. Gratidão, valeu. Gratidão, até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. Valeu, Até amanhã. tchau.